ocidentalizaram a bananeira, que ela não é de origem lusitana, ela é asiática, as bananas. Então a banana nativa de Mangaratiba era aquela lá. E aí, quando os portugueses chegaram aqui, tá vendo aquele vaso? Ela dá um cacho, e o cacho da banana não é virado para baixo como as bananas originais, ele é virado para cima. As bananinhas davam para cima. Então era em muita quantidade. Toda essa região aqui era natural, nativa da Mata Atlântica, encontraram aquela bananeira, os portugueses. Daí nós tem muita bananeira, muita banana, muita bananeira, mas não era bananeira. Para o português não era bananeira, mas para o índio sim. Porque dava banana também. Porque dava banana, exatamente. E aí, por conta dessa abundância da bananeira, né, o nome veio justamente daí. Mangará, abundância da bananeira, e Tiba, grande quantidade. Entendi. Então, grande quantidade, abundância da bananeira. Essa é uma interpretação. Existe uma segunda interpretação, que seria, isso por uma outra leitura, o local onde há muita abundância do bulbo, aquela flor do cacho da bananeira, sim, que não é nativa do Brasil. Então nós estamos discutindo justamente essa questão, onde haveria muita quantidade da banana comestível, como a gente conhece, que não, sim, é a mesma que os índios já conheciam, né? Mangaratiba até perfeito. Jacareí, perfeito. Rio, onde tem jacarés. Só que tem um detalhe. O I, muito de Guarani, significa rio. Para vocês entenderem por que o saí nessa tradução não está correta. E aí, realmente é o rio onde tem muito jacarés. Jacaré jacaré mesmo, sim, perfeito. Muriqui, trata-se do cavalo do Mundo Carvoeiro, exatamente, onde havia muita quantidade. E aí o Mundo Carvoeiro era um macaco? Macaco Muriqui, que é conhecido até hoje. E ele é bem grande? Não, é pequeno, ele lembra um pouco mais do que o sagui. No caso, o mico, né? O mico. Isso aí. Mico, exatamente. O saí, aí é que entra um desdobramento na história, que a nossa historiadora que vem pesquisando, ela chegou realmente a essa conclusão. O saí, ele pode ter vindo perfeitamente do Salvador Corrêa de Sá, foi um dos fundadores. Salvador Corrêa de Sá. O filho dele, o Salvador de Sá, filho do Salvador Corrêa de Sá, ele era dono de grande parte dessa região toda. Tanto que o quinto maior engenho de cana-de-açúcar e aguardente do país, do Brasil, Império, era dele. Os 5 maiores engenhos de cana-de-açúcar do Rio de Janeiro era aqui em Muriqui, sim, da família Sá. Os índios gostavam muito do Sá, do Salvador de Sá. E aí apelidaram o saí do local do Rio Pequeno do Sá. Entendi. Aí é que está a diferença. A diferença aqui está nesse ponto. No caso, ao invés do índio influenciar a cultura europeia, foi o contrário nesse caso. Foi a cultura europeia influenciou o índio pelo sobrenome da família Sá. Entendi. Então o I nós sabemos que é Rio. Uhum. E lá realmente haviam 2 rios, inclusive. Como se fosse uma homenagem. Pelo fato do Salvador de Sá não ser agressivo nem belicoso com os índios. Os índios obedeciam a ele, mas não a outra pessoa qualquer. Então, devido a esse carinho, essa afeição que eles tiveram pelo Salvador de Sá, então o próprio português batizou o local de Saí. Porque eles se referiam, os próprios índios, vamos ao Saí, vamos ao Saí. Entendi. É como I era Rio, Sá, em Salvador Corrêa de Sá, e Salvador de Sá, então se transformou em Saí. Entendi. Muriqui, okay, Saí, Ibicuí, não é? Sim. Feito. Ibicuí. Coloca aqui agora. Ibicuí também está correto. É uma junção de Ibi de terra e Cuí farinha. Tá? Porque o Cuí aqui não é o I de Rio, é Cuí de farinha. Aí no caso na pesquisa está dizendo que é devido à areia ser tão branca que parecia uma farinha. Exatamente. Vocês talvez não conheçam, mas nós temos aqui na Ilha Grande uma praia chamada Lopes Mendes, que areia clarinha, quase igual ao açúcar. Você pisa na areia, ela faz um barulho. E Ibicuí tinha essa característica naquela época, durante a colonização. Então, de tão fina, os próprios índios nominavam aquele local de Ibicuí. Ou seja, o local onde há uma areia muito fina, como se fosse farinha. Ibicuí. Itacuruçá é perfeito. Curuçá é cruz e Ita é pedra, como Itaú, pedra U. Sim. Esse é outro caso da cultura europeia, né, influenciando a cultura nativa, a cultura local, exatamente.
Ah, uma coisa interessante, Serra do Piloto. Não, esquece isso aqui. Piloto, quando Mangaratiba chegou a pertencer a uma época a São João do Príncipe ou São João Marcos, a gente tem que ter sempre uma noção de que durante um período Mangaratiba não tinha independência. O município só cresceu e se emancipou em função da força do café, a partir do século XIX. O café chega ao Rio de Janeiro em 1770, com paleta, pelo Rio, vindo da Ásia, chega pelo Maranhão, desce pelo continente brasileiro e chega ao Rio de Janeiro em 1770. Nesse mesmo ano, 1750. O café chega ao Rio. Durante 20 anos foi o tempo necessário para que o café chegasse à nossa região. O café chega aqui no Saí em 1770. Ele sobe a Serra do Piloto pelo próprio Vale do Saí, atinge o Rubião, chega na Serra do Piloto, que ainda não chamava Serra do Piloto, e sobe até São João do Príncipe. Esse nome era tido como São João do Príncipe, o lugarejo, em função São João Marcos. O café chega a São João Marcos a partir de 1770. Por que São João Marcos? Toda vez que o português chegava em algum local, ele batizava o local com o nome do santo padroeiro. Nossa Senhora da Guia de Mangaratiba, São Sebastião do Rio de Janeiro, Angra dos Reis e São João Marcos. Então, quando os portugueses chegaram a São João Marcos, através das estradas e bandeiras, sobretudo quando houve a expansão territorial, a corte expandindo as suas terras do Rio para São Paulo, chegaram a São João Marcos. Daí São João Marcos, foi criado em 1739. Quando houve todo aquele processo da expulsão da família imperial de Portugal, por conta da invasão das tropas napoleônicas, o que aconteceu? Um grande êxodo dos portugueses. Foram 50.000 caravelas chegando no Brasil, todos fugindo de Portugal, em 1808. Nesse ano, Portugal muda o nome de São João Marcos, em homenagem ao príncipe regente, para São João do Príncipe. Então, de 1808, o café já tinha chegado. Até 1889, a cidade chamava São João do Príncipe. A partir da abolição da escravatura em 1888, a expulsão da família imperial com a República Alimentar em 1889, a cidade retoma ao seu nome de origem, São João Marcos. Então ela permaneceu como São João do Príncipe durante 81 anos. Okay? Só que nessa época o café já estava explodindo. O país ganha novamente a sua expressão econômica, sua projeção política internacional com a cultura do café. Portugal descobre o ouro nas Minas Gerais no século XVIII, por volta de 1720. E Portugal tinha dívidas com outros países, sobretudo com a França, outra colonizadora. Quando eles descobrem o ouro em Minas Gerais, com as pedras preciosas, utilizam Paraty como zona portuária desse processo todo. Paraty, novamente o nome do Tupi-Guarani. Né? E nós chegamos a São João Marcos. Todo esse movimento do café aconteceu aqui a partir de 1770. E aí vem outras questões para chegarmos no piloto. Portugal estava transformando todo o país em Sesmaria. Aqui era a Capela de São Vicente. Todo mundo acredita que era a Capela de Santo Amaro. Só que Santo Amaro é São Paulo. De Paraty ao Rio de Janeiro era a Capela de São Vicente. Capela de São Vicente. Estava sendo desmembrada em Sesmarias. Nesse processo de levantamento geográfico e territorial das Sesmarias, era necessário um engenheiro, topógrafo, que na época se chamava engenheiro de cordas, ou piloto de cordas. O piloto de cordas tinha uma área na Serra do Piloto. Como foi o responsável por separar os municípios de Mangaratiba, de São João do Príncipe, o local da Serra do Piloto, então passou a chamar Serra do Piloto. Não entendi. Nada relacionado com... Até porque naquela época não havia aeronave. Nada relacionado a piloto de verdade, piloto de cordas. Não existia naquela época piloto. Existia avião, foi criado no século XX, com Santos Dumont, final do século XIX para o século XX. Então, afinal de contas, o único nome que a gente tinha pesquisado que não era dessa época é dessa época também, né? Acaba sendo dessa época, não tão antiga, tão remota quanto o início da colonização. Né? Havia um nome sim, nós não temos essa informação. Mas também não é um nome moderno. Não seria um nome moderno, muito possivelmente o nome Tupi-Guarani. Sim.